O relógio marcava uma hora avançada da tarde quando An Soljin chegou em casa, caminhando pelos corredores luxuosos da mansão de sua família. O brilho dos pisos de mármore e as paredes decoradas com obras de arte modernas pareciam não ter mais o mesmo impacto sobre ela. Tudo ali parecia vazio, sem vida, como se os espaços de sua casa fossem apenas refletores do que os outros esperavam dela. À medida que ela se aproximava do escritório de seu pai, o som dos saltos batendo no piso frio se tornava mais intenso, como uma metáfora para a pressão crescente que ela sentia em seu peito. Soljin entrou no escritório sem bater, como era de costume. Seu pai, An Jo-in, estava em sua grande mesa de mogno, olhando papéis e documentos. Ele não levantou os olhos quando ela entrou. O ambiente, como sempre, estava ordenado, imaculado. Era um espaço onde os negócios da família eram discutidos, onde as decisões mais importantes eram tomadas. Ali, ela era apenas mais uma peça em um quebra-cabeça que ele estava montando. Era difícil para Soljin se lembrar da última vez que ela sentiu uma conexão genuína com seu pai. Soljin, você tem de tomar uma decisão importante sobre os negócios da família. O conselho de diretores quer que você comece a assumir suas responsabilidades. Seu futuro está em suas mãos. Seu pai falou sem levantar os olhos dos papéis, como se a vida dela fosse apenas mais uma tarefa a ser cumprida. Aquelas palavras, ditas com a frieza habitual de seu pai, ressoaram como um peso esmagador sobre ela. O futuro dela, o futuro que ele imaginava para ela, nunca foi uma escolha de Soljin. Desde criança, ela sabia que seria moldada para assumir os negócios da família. Sua educação foi voltada para isso, aprender a gerenciar, a tomar decisões financeiras, a ser o rosto público de um império. Mas, por dentro, ela se sentia vazia. Ela nunca teve a chance de decidir o que queria fazer com sua vida, pois tudo o que ela sabia era o que a sociedade e sua família esperavam dela. Eu sei, pai. Eu sei o que você quer de mim. Mas eu não posso continuar assim. Não é isso que eu quero para minha vida. Não sou capaz de seguir esse caminho, não da maneira que você imagina. As palavras de Soljin saíram de sua boca antes que ela pudesse processá-las completamente. Mas, ao dizê-las, sentiu uma pequena chama de liberdade crescer dentro dela. Ela não sabia o que aquilo significava ainda, mas era como se algo estivesse finalmente quebrando dentro de si. Seu pai ergueu a cabeça, e a expressão dele foi de pura surpresa, misturada com frustração. Ele não esperava que sua filha reagisse dessa maneira. O que você está dizendo, Soljin? Você não pode simplesmente abandonar o império que sua família construiu. Você tem responsabilidades com sua família, com o legado que lhe foi dado. Isso não é algo que você pode ignorar. Aquelas palavras cortaram Soljin mais do que ela imaginava. Ela sabia o que ele estava dizendo, que ela era apenas um reflexo do que ele construíra, que ela não tinha o direito de decidir quem queria ser. Era como se sua vida fosse uma extensão da empresa, uma máquina em movimento, sem espaço para os sentimentos, sem espaço para sonhos próprios. Eu não quero ser só o reflexo de algo que não me pertence. Eu não sou apenas a herdeira de uma fortuna, pai. Eu sou uma pessoa, com sonhos e desejos que não envolvem os negócios da família. A última frase saiu com uma clareza inesperada, como se ela mesma estivesse surpresa com sua coragem. O que ela sentia não era apenas uma revolta contra seu pai ou o império familiar, mas uma sensação de libertação que, pela primeira vez, parecia real. Seu pai olhou para ela com os olhos frios, como se não pudesse acreditar no que acabará de ouvir. Então você está me dizendo que está disposta a jogar tudo fora. Está disposta a abandonar o futuro que construímos para você e para nossa família. Ele se levantou da mesa, a raiva em sua voz crescendo. Você acha que pode simplesmente fugir da realidade e viver como quiser? A realidade é que o mundo não se importa com o que você deseja. Ele se importa com o que você pode fazer por ele. Soljin sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela se acendeu. Ela estava cansada de viver de acordo com as expectativas dos outros. Cansada de ser um peão no jogo de poder de seu pai. E, ao olhar para o rosto dele, ela percebeu que ele nunca entenderia. Ele jamais poderia compreender o que ela estava sentindo, porque ele nunca tivera que escolher entre ser quem realmente era ou ser o que todos esperavam que fosse. Eu não estou abandonando a minha família, pai. Eu só estou tentando encontrar minha própria verdade, meu próprio caminho. Eu não posso viver para agradar os outros, nem mesmo você. Soljin disse com uma firmeza que ela mal acreditava ser capaz de ter.
Ela olhou para ele pela última vez, e, naquele momento, algo mudou nela. Ela não sabia o que viria depois, mas sabia que sua vida, por mais difícil que fosse, precisava ser vivida do jeito que ela quisesse, e não como alguém a havia programado para ser. Ela saiu do escritório sem olhar para trás, sentindo o peso das palavras que acabará de dizer ainda reverberando em sua mente. Ela não sabia exatamente o que faria a seguir, mas sabia que não poderia mais continuar vivendo na sombra do império de seu pai. Ela precisava de algo mais, algo que não pudesse ser comprado, algo que fosse exclusivamente dela. Nos dias seguintes, Soljin começou a procurar maneiras de afastar-se das responsabilidades que seu pai lhe impusera. Ela sabia que a mudança não seria fácil, e que ela enfrentaria resistência de todas as partes, mas não se importava mais. Ela estava cansada de viver para os outros. Ela queria viver para si mesma. E, de alguma forma, ela sabia que a arte, que agora começava a entender de uma maneira mais profunda, tinha algo a oferecer. O encontro com John Vo, o jovem artista, havia acendido uma chama em Soljin. Ele representava tudo o que ela desejava: liberdade, autenticidade e a coragem de ser quem realmente era. Ela começou a se questionar sobre como poderia aplicar aquilo em sua própria vida. Como ela poderia ser mais autêntica? Como poderia fugir do peso do legado que a havia aprisionado por tanto tempo? Soljin não sabia as respostas, mas sabia que, a partir daquele momento, ela não poderia mais continuar vivendo na prisão dourada que ela chamava de casa. Ela estava pronta para se libertar, para começar uma jornada em busca de algo que, até então, ela nem sabia o que era. Mas, agora, ela estava disposta a procurar. Gostou da jornada de Soljin em busca de liberdade? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever para acompanhar o próximo capítulo dessa história cheia de reviravoltas e autodescobertas. Era um dia como qualquer outro em Seul, com as ruas repletas de pessoas apressadas, os edifícios altos refletindo o céu cinza e o som constante do trânsito dominando o ar. O inverno estava chegando, e o frio cortante fazia com que as pessoas se apertassem mais nas roupas e desviassem das gotas de chuva que começavam a cair suavemente. No centro da cidade, em um dos muitos becos cheios de movimento e comércio, um jovem homem estava deitado no chão, sua alma imersa em algo completamente diferente: sua arte. Park Jong-woo, de 24 anos, não era como a maioria dos jovens que se encontravam naquela área. Ele não estava preocupado em seguir as normas da sociedade, nem mesmo com os padrões tradicionais de sucesso. O que ele buscava era algo mais profundo, a verdade por trás de sua arte, a chance de expressar o que se passava em sua alma, através de pinceladas e cores. Sua vida nas ruas de Seul era desafiadora, mas havia algo no caos da cidade que ele adorava. O concreto e as paredes de metal se tornaram sua tela, os movimentos da multidão seu público. Ele usava a arte para escapar da dura realidade, para encontrar uma forma de se conectar com o mundo de uma maneira que as palavras nunca poderiam fazer. Com um pincel na mão e uma lata de spray ao lado, Jong-woo estava concentrado em um mural de tamanho imponente, que se estendia por toda a parede lateral de um prédio antigo. As cores vibrantes começaram a formar uma figura, mas não era uma figura qualquer. Era a imagem de um rosto humano distorcido, com olhos que pareciam ver além do físico, além do material, capturando a dor e o desejo por liberdade. Era uma imagem intensa, com tons de vermelho e azul se misturando, criando uma energia que parecia vibrar no ar. Ele estava tão imerso em sua pintura que não percebeu a aproximação de uma figura inesperada. An Soljin, 22 anos, não era uma jovem comum. Filha única de um dos maiores conglomerados financeiros da Coreia, sua vida era rodeada de luxo, privilégio e responsabilidades que a esmagavam. Desde pequena, foi moldada para seguir os passos de seu pai, para assumir o império familiar assim que completasse seus estudos. Sua educação foi rigorosa, seu caminho foi traçado desde o nascimento. Ela era a herdeira de um dos maiores nomes do setor financeiro, uma jovem mulher destinada ao sucesso, mas cujo destino estava pré-estabelecido e não havia espaço para escolhas pessoais. O que as pessoas viam em Soljin era a perfeita jovem rica, sempre elegante e impecável, com roupas de grife e uma vida social agitada. Ela frequentava as melhores escolas, estava envolvida nas melhores atividades, e todas as portas do mundo se abriam para ela. Porém, havia uma escuridão silenciosa que rondava sua vida. Ela estava sufocada pela expectativa de ser tudo o que os outros queriam que fosse. A liberdade era um conceito que ela mal conseguia compreender,
pois sua vida sempre foi controlada por seu pai e pelos olhares da sociedade. E foi nesse contexto que ela começou a questionar sua vida, suas escolhas, mais importante ainda, a sua identidade. Naquele dia, Soljin estava longe de sua casa, longe de seus compromissos sociais, sem mais o brilho das festas e do glamour. Ela se encontrava na cidade, buscando uma fuga silenciosa. Sua decisão de sair de casa foi impulsionada por um desejo profundo de escapar, nem que fosse por algumas horas, do peso da vida que lhe foi imposta. Ela não sabia ao certo o que estava procurando, mas algo dentro dela dizia que deveria ir. O que ela não sabia era que esse ato impulsivo a levaria a um encontro que mudaria sua vida para sempre. Soljin caminhava pela rua, perdida em seus próprios pensamentos, quando um brilho de cores chamou sua atenção. Ela virou a cabeça e viu o mural, aquele grande pedaço de arte, cobrindo uma parede inteira de um prédio. O contraste das cores, a energia que emanava da pintura, a força daquela imagem, algo ali parecia despertar algo nela. Ela parou e observou por um momento, sem saber exatamente o que aquilo significava. Era algo completamente diferente do que ela estava acostumada a ver em sua vida diária, onde o controle e a perfeição eram as palavras-chave. Aqui, no caos da cidade, ela viu algo real, algo visceral. Foi então que ela notou o homem, sentado no chão, com uma lata de spray na mão e uma expressão de total concentração. Ele estava perdido em sua arte, completamente imerso no que estava fazendo. Jonvou não percebeu a presença de Soljin por um bom tempo, mas algo na sua postura, no modo como ele se entregava à pintura, capturou sua atenção de maneira que ela não pôde desviar os olhos. O vento frio da cidade fez com que ela tremesse um pouco, e foi quando Jonvou finalmente se afastou da parede para dar um passo atrás e admirar o mural que ele havia acabado de criar. Quando ele se virou e viu Soljin parada ali, sua expressão foi de surpresa, mas também de curiosidade. Ela parecia diferente das pessoas que ele costumava ver. Ela não estava ali para apreciar a arte de forma superficial, como muitos outros faziam. Não, ela olhava como alguém que sentia, que compreendia a profundidade daquilo, alguém que também parecia estar em busca de algo mais, algo além do que o mundo material podia oferecer. Você gosta? Jonvou perguntou com um sorriso discreto, ainda com a lata de spray em sua mão, sem saber ao certo como ela reagiria. Soljin hesitou por um momento, mas então, sem pensar muito, respondeu com um sorriso tímido. Sim, eu nunca vi algo assim antes. É tão forte. Tem algo em você que transmite uma certa dor. Ela sentiu uma pontada de empatia ao observar a intensidade daquele mural. Algo ali parecia falar com ela de um jeito que ela não conseguia expressar com palavras. Isso é o que eu quero. A arte é a minha maneira de falar, de sentir o que muitas pessoas não podem ou não querem entender. Mas a dor não é tudo. A arte também é sobre libertação. Jonvou respondeu, observando-a com um olhar curioso. Soljin ficou em silêncio por um momento, as palavras de Jonvou ecoando em sua mente. Ela nunca tinha ouvido alguém falar sobre a arte dessa forma. Para ela, a arte sempre fora algo elitista, algo que se via nos museus e que era reservado para um público seleto. Mas ali, diante daquele mural feito nas ruas de Seul, ela começava a entender que havia mais na arte do que ela imaginava. Talvez a arte fosse, na verdade, uma forma de resistência, uma forma de libertação. E talvez, só talvez, ela estivesse começando a entender o que isso significava para ela. O encontro de Soljin e Jonvou não foi planejado, mas a conexão entre os dois foi instantânea. A jovem herdeira, que sempre se sentiu aprisionada em sua própria vida, e o jovem artista, cuja vida era uma luta constante, estavam prestes a embarcar em uma jornada que os forçaria a confrontar suas próprias verdades. Eles não sabiam disso ainda, mas aquele encontro no beco movimentado de Seul seria o início de algo que os mudaria para sempre. E assim começou a história de dois mundos diferentes que, de algum jeito, se encontraram. A herdeira e o artista, a sociedade de elite e a vida nas ruas, ambos buscando respostas, ambos em busca de algo mais do que o destino parecia ter reservado para eles. Gostou deste primeiro encontro inesperado? Deixe seu comentário abaixo e se inscreva para continuar acompanhando essa história que promete muitas reviravoltas e emoções. A luz do dia estava começando a diminuir à medida que a cidade de Seul se preparava para o crepúsculo. No entanto, para Park Jonvou, o sol nunca parecia brilhar completamente. Sua vida nas ruas, entre becos sujos e paredes de concreto, era marcada por uma constante luta por sobrevivência. A arte, sua única companheira,
sempre foi a única maneira de ele conseguir escapar da realidade que o cercava. Para John Woo, a arte não era apenas uma profissão ou um passatempo, era uma válvula de escape, um refúgio que lhe dava propósito em um mundo que o ignorava. Enquanto Soo Jin estava em seu mundo de luxo e regras rígidas, John Woo se encontrava preso em um ciclo de desafios. Seu trabalho não estava nas galerias chiques da cidade, nem em uma plataforma digital que chamasse a atenção de grandes investidores. Em vez disso, sua arte se espalhava pelas ruas de Seul, onde ele usava os espaços urbanos como sua tela. Ali, ele pintava murais, criava grafites e expressava sua visão do mundo. Cada pincelada, cada spray, era uma maneira de dar vazão à sua dor, suas frustrações, suas alegrias e suas conquistas. John Woo sempre fora um homem de poucas palavras. O que ele não conseguia expressar em conversas, ele falava com suas cores. Ele não havia sido criado em um ambiente que valorizava as artes ou o talento. Seu pai havia falecido quando ele era muito jovem, e sua mãe, uma mulher trabalhadora, nunca teve o tempo ou os recursos para apoiar suas ambições artísticas. Quando ele era mais jovem, ele sonhava com uma vida diferente, uma vida onde suas pinturas seriam admiradas por mais do que apenas os moradores da rua. Mas a dura realidade de sua vida nas ruas de Seul não permitiu que ele tivesse esse luxo. Ele não tinha uma casa. Sua moradia era qualquer lugar que ele conseguisse transformar em um canto seguro, fosse a garagem abandonada de um prédio ou o topo de um edifício decrépito. A comida vinha de pequenos trabalhos ou da ajuda de alguns amigos que também lutavam pela sobrevivência na cidade. Mas a arte sempre esteve ali para ele. Sempre foi a única coisa em que ele podia confiar, a única coisa que ele sabia fazer com excelência. No entanto, a vida como artista de rua não era fácil. Ele constantemente enfrentava a indiferença das pessoas e o desprezo das autoridades. As autoridades locais frequentemente apagavam seus murais, alegando que ele estava destruindo a beleza da cidade. Em muitos momentos, John Woo se via lutando contra o sistema, contra um mundo que não queria dar espaço para o que ele fazia. Mas ele não desistia. Mesmo com os obstáculos, a arte continuava sendo sua única forma de expressão. Era ela que o fazia continuar. Naquela tarde, depois de terminar seu mural no beco, John Woo sentou-se no chão e olhou para sua obra. Ele estava exausto, as mãos manchadas de tinta, mas um sorriso discreto apareceu em seu rosto. Ali, naquele pedaço de parede, ele havia colocado toda a sua alma. O mural, uma representação abstrata de um rosto humano, com olhos que pareciam refletir a luta pela liberdade, estava pronto. John Woo sentia que, embora seu trabalho fosse apagado, embora ele fosse marginalizado, ali havia algo de eterno. Ele não pintava para agradar. Ele pintava porque era a única maneira de se comunicar. Mas havia um dilema interno que o atormentava. John Woo sabia que sua arte, por mais profunda que fosse, jamais o tiraria da rua. Ele não tinha como expandir sua visão. Não tinha acesso às grandes plataformas de arte. E o pior, ele se via preso a uma vida que o fazia questionar se a arte, por mais que fosse seu refúgio, realmente poderia mudar sua vida. Seus amigos, outros artistas de rua, também enfrentavam as mesmas dificuldades. Todos tinham um talento inegável, mas, no fim, o que as ruas ofereciam a eles era uma vida de luta constante, de pouca recompensa. Foi quando a presença de Soo Jin começou a se tornar mais constante que ele realmente começou a refletir sobre sua vida. Desde o primeiro encontro, ela o surpreendeu. Ela era diferente de tudo o que ele conhecia. Ela não estava ali para fazer uma crítica superficial sobre sua arte ou para apontar o que faltava em seus murais. Ela realmente se importava, ela via algo mais. Soo Jin, que vinha de um mundo completamente oposto ao de John Woo, olhava para sua arte e via ali uma verdade, uma expressão que ele nunca havia conseguido encontrar em ninguém. Eles começaram a se encontrar mais vezes. Soo Jin, curiosa sobre o mundo de John Woo, passou a acompanhá-lo em suas caminhadas pela cidade. Ela o observava enquanto ele pintava, e ele a observava com um olhar diferente. No início, ele a via como uma mulher rica, distante do seu mundo. Mas com o tempo, ele percebeu que ela não era como os outros. Ela não estava ali para julgá-lo ou para fazer parte do seu mundo de luxo. Ela estava ali porque queria entender, porque queria aprender o que ele tinha a oferecer. John Woo sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que alguém estava realmente prestando atenção nele. E, à medida que passavam mais tempo juntos, ele começou a confiar nela. Ele lhe contava sobre suas lutas,
sobre a falta de oportunidades, sobre o que ele queria, mas nunca poderia alcançar. Soljin, por sua vez, ouvia com atenção e com empatia, tentando entender mais sobre aquele universo ao qual ela nunca pertencera. Mas o que mais surpreendia Jonvou era como Soljin, a filha de um dos homens mais poderosos da Coreia, se comportava de maneira tão humilde e genuína. Ela não se importava com o que ele tinha ou não tinha, com a vida difícil que ele levava. Ela não o via como um projeto ou uma curiosidade. Para ela, ele era apenas Park Jonvou, o jovem artista com uma alma cheia de intensidade. E ele, que estava acostumado a ser ignorado ou ridicularizado, começava a ver nela alguém que realmente o via. Em suas conversas, Jonvou compartilhou com Soljin o quanto a arte significava para ele. Ele lhe contou sobre as dificuldades, sobre as noites em que ele não sabia onde dormir, sobre os momentos em que ele se perguntava se sua arte valia realmente a pena. E Soljin, com uma sinceridade que o tocava profundamente, lhe disse que via algo especial nele, algo que os outros, incluindo sua própria família, não conseguiam enxergar. Você tem algo que ninguém mais tem, Jonvou. Algo que não pode ser comprado. Algo que vem de dentro. Soljin disse com um brilho nos olhos. Essas palavras ficaram com ele por um longo tempo. Ele não sabia como reagir, nem o que fazer com elas, mas, pela primeira vez, ele se sentiu visto de uma maneira verdadeira. Talvez, afinal, a arte realmente pudesse ser a chave para a mudança. Talvez a arte, junto com a confiança que ele estava começando a ter em si mesmo, pudesse abrir portas que ele nunca imaginou que existissem. Gostou da jornada de Jonvou e Soljin? Deixe seu comentário abaixo e não perca o próximo capítulo dessa história inspiradora e cheia de reviravoltas. Soljin nunca imaginou que alguém como Park Jonvou, um jovem artista de rua, pudesse ter um impacto tão profundo em sua vida. Durante semanas, ela se encontrou passando mais e mais tempo ao lado dele, observando seu trabalho, aprendendo sobre a liberdade que ele expressava através da arte. A princípio, ela o via apenas como um curioso, um talento escondido entre as ruas de Seul, mas agora ela via nele algo muito mais profundo. Ele representava algo que ela havia perdido ao longo dos anos, a autenticidade. Jonvou não tinha as respostas para todos os seus dilemas, mas sua presença fazia com que ela se sentisse viva de uma maneira que ela nunca havia experimentado. A cada conversa, a cada momento compartilhado, ela descobria um novo aspecto de si mesma, uma parte de sua personalidade que havia sido abafada por anos de obrigações e expectativas. Ela começava a entender o que ele queria dizer quando falava sobre a arte não ser apenas uma forma de expressão, mas uma forma de resistência. Durante uma tarde de sábado, Soljin se encontrou com Jonvou em uma pequena praça no centro de Seul. Era o tipo de lugar onde artistas de rua se reuniam para exibir seu trabalho. O lugar estava cheio de vida, com uma mistura de pessoas de diferentes origens, admirando as pinturas, esculturas e performances ao vivo. Jonvou estava no centro de tudo isso, pintando um mural no lado de um antigo prédio, enquanto uma multidão pequena, mas atenta, observava em silêncio. Soljin se aproximou dele, observando como ele trabalhava. A maneira como ele movia os pincéis com tanta destreza, a intensidade nos seus olhos enquanto dava vida à parede, era como uma dança. Ele não pensava, apenas sentia. Para ele, a arte era uma forma de falar sem palavras, de lutar contra tudo o que o mundo tentava impor a ele. Você realmente se entrega à sua arte, não é? Soljin comentou, sorrindo enquanto se aproximava. Ela estava começando a entender que Jonvou não era apenas um artista. Ele era uma pessoa que vivia a vida de maneira plena, sem arrependimentos. Ele abraçava suas lutas e vitórias com a mesma paixão. Sim, Jonvou respondeu, dando uma última pincelada e recuando para admirar o que acabará de criar. A arte é a única coisa que me dá um propósito, Soljin. Ela não exige nada de mim além da verdade. E eu sou quem sou porque posso ser honesto naquilo que faço. Soljin observava o mural, impressionada. Era uma obra de arte cheia de emoção e cor, mas também de uma certa dor. As cores fortes, os traços angulares, tudo parecia falar de uma luta interior que ela não sabia que existia dentro dele. Ela queria entender mais, queria saber o que o impulsionava a criar algo tão visceral. Eu nunca soube o que é viver para algo com tanta intensidade, Soljin comentou, sentindo-se vulnerável ao dizer aquelas palavras em voz alta. Ela nunca havia falado sobre sua própria luta interna com ninguém, mas algo em Jonvou fazia com que ela se sentisse segura. Jonvou a olhou, os olhos brilhando com uma compreensão silenciosa.
Você vive para o que os outros querem que você seja, não é? Você sente que está sempre tentando agradar, mas nunca realmente faz algo que é seu. Não sabe o que é viver por si mesma. Eu vejo isso em você, Soljin. Aquelas palavras atingiram Soljin com uma força inesperada. Ele estava certo. Sua vida, até aquele momento, havia sido uma sucessão de escolhas feitas por outras pessoas. Sua família, a sociedade, todos ao seu redor haviam moldado o que ela deveria ser. Ela nunca havia tido a oportunidade de decidir quem ela realmente queria ser. Eu sei, ela respondeu, com uma voz suave. Eu nunca soube o que era realmente viver para mim mesma. Toda minha vida tem sido sobre agradar os outros, sobre cumprir expectativas. Eu não sei o que fazer com isso agora, John Vou. Eu sinto que estou perdendo quem eu realmente sou. John Vou deu um passo à frente, ficando mais perto dela. Então talvez seja a hora de você começar a descobrir quem você realmente é. Você não precisa seguir o caminho que os outros traçaram para você. A vida é feita de escolhas, Soljin. Você pode escolher ser quem você realmente quer ser, independentemente do que as pessoas esperam. Soljin olhou para ele, sentindo uma mistura de medo e esperança. O medo de romper com a vida que sempre conheceu e a esperança de que talvez, apenas talvez, houvesse algo mais para ela além do luxo e da responsabilidade familiar. Ela sentia como se o peso de sua vida estivesse começando a desaparecer, lentamente, à medida que ela ouvia as palavras de John Vou. Enquanto eles conversavam, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e rosa. O cenário ao redor deles parecia ter parado de existir por um momento, e tudo o que importava era o que estava acontecendo entre eles. Havia uma conexão crescente entre eles, algo que transcendeu a amizade. Havia algo mais, algo que Soljin não sabia como lidar. No entanto, o relacionamento deles não seria simples. Havia desafios à frente, desafios que eles não poderiam ignorar. A diferença entre os mundos que os dois pertenciam era imensa. John Vou era um artista sem dinheiro, sem poder. Soljin, por outro lado, estava destinada a assumir um império, a ser a figura de autoridade em uma grande corporação. Eles vinham de mundos diferentes, e isso tornava tudo mais complicado. Mas, por mais que as circunstâncias fossem contra eles, Soljin não podia negar a atração que sentia por John Vou. Ela estava começando a questionar se realmente queria seguir o caminho que seu pai havia planejado para ela. Ela começava a se dar conta de que sua vida, por mais confortável que fosse, estava vazia de significado. Eu não sei o que o futuro nos reserva, John Vou, Soljin disse, sua voz mais calma agora. Mas, por algum motivo, eu sinto que você pode ser parte dele. John Vou olhou para ela, um sorriso suave surgindo em seus lábios. Talvez, Soljin, o futuro seja algo que você construa. E, se eu fizer parte dele, será porque você decidiu que sim. Eles ficaram ali, observando o mural terminado de John Vou, o sol se pondo atrás deles. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa era clara, a conexão entre os dois estava mais forte do que nunca. E, embora houvesse obstáculos à frente, eles sabiam que não estavam mais sozinhos. Eles tinham algo que os unia, algo que nenhum dos dois esperava encontrar, mas que agora parecia ser a coisa mais real que já haviam experimentado. Gostou da conexão crescente entre Soljin e John Vou? Deixe seu comentário abaixo e não perca o próximo capítulo dessa história cheia de emoção e desafios. O vento frio cortava as ruas de Seul à medida que a noite se aproximava, mas o coração de Soljin estava ainda mais gelado. Ela caminhava pelas ruas da cidade, mas sua mente estava distante, em um lugar onde as escolhas que faria nos próximos dias poderiam mudar completamente o curso de sua vida. As palavras de seu pai, a pressão do legado familiar, a responsabilidade pela corporação, tudo isso pesava sobre seus ombros como uma carga insuportável. E, no entanto, havia algo mais, algo que vinha crescendo dentro dela desde que conheceu John Vou, o desejo de viver sua própria vida, longe das expectativas que foram impostas a ela. Soljin tinha uma decisão a tomar, e ela sabia que não seria fácil. Sua vida até agora fora cuidadosamente planejada por seu pai, uma sucessão de passos trilhados para que ela assumisse o império familiar. Mas, após seu encontro com John Vou, algo dentro dela havia mudado. Ele lhe mostrou que existia uma outra forma de viver, uma forma que não dependia de status, riqueza ou controle. Ele lhe mostrou o poder da liberdade, da escolha, e ela não podia mais ignorar o que seu coração estava pedindo. Era difícil, muito difícil, imaginar-se deixando tudo para trás.
A luxuosa mansão, os carros caros, as festas exclusivas. Mas, ao mesmo tempo, ela começava a entender que tudo aquilo não significava nada se ela não fosse feliz, se ela não fosse fiel a si mesma. John Vaux, com sua arte e sua visão de mundo, despertara nela uma coragem que ela nunca soubera que possuía. Ele a ensinara a ver a vida de uma maneira diferente, a olhar para si mesma de uma maneira diferente. Mas a decisão não estava apenas em escolher entre a vida que ela conhecia e o que ela poderia ter ao lado de John Vaux. Havia um peso maior sobre suas costas, seu pai, sua família, sua responsabilidade. A corporação de seu pai estava à beira de um grande acordo de expansão, algo que poderia solidificar ainda mais o império deles. O conselho de diretores estava pressionando por sua presença, pela sua liderança, e seu pai insistia em sua participação. Para ele, ela não era apenas sua filha, ela era a peça fundamental para a continuidade de tudo o que ele havia construído. Naquela noite, Soljin recebeu uma ligação de seu pai. A voz dele estava tensa, como sempre, e as palavras eram claras. Ele esperava que ela estivesse presente em uma reunião importante no dia seguinte, onde as decisões sobre o futuro da corporação seriam tomadas. Era uma reunião crucial, uma reunião que poderia definir o rumo do império que ele havia dedicado sua vida a construir. A pressão era imensa, e a ideia de se ausentar e seguir sua própria jornada parecia impensável, até egoísta. Ela olhou para a tela de seu telefone, os números do pai piscando na tela. Seu dedo hesitou sobre o botão de atendimento, e por um momento, ela simplesmente ficou ali, parada. O que ela faria? Iria continuar a viver a vida que lhe fora imposta ou tomaria a decisão de abandonar tudo e seguir um caminho incerto ao lado de John Vaux, no qual ela finalmente poderia ser quem realmente era? A decisão não era simples. Ela sabia que a vida ao lado de John Vaux significaria abrir mão de tudo o que ela conhecia, de tudo o que ela pensava que queria. Significaria viver uma vida sem as garantias do luxo, sem a segurança de um futuro pré-determinado. Ela teria que lutar para se manter, construir uma vida do zero. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que a vida com John Vaux, embora incerta, seria verdadeira. Ela poderia finalmente ser livre, finalmente poderia decidir seu próprio destino. Foi quando ela se lembrou das palavras de John Vaux, algo que ele lhe dissera semanas antes, enquanto pintavam juntos na praça. Você pode escolher quem você quer ser, Soljin. Você não precisa seguir o caminho que todos esperam de você. O futuro não é algo que você deve carregar como um peso. É algo que você constrói, pedra por pedra. Soljin sorriu para si mesma, sentindo uma onda de determinação percorrendo seu corpo. Ela estava pronta para fazer essa escolha. Não seria fácil, ela sabia disso, mas pela primeira vez, ela sentia que estava no controle de sua própria vida. Ela não queria viver para os outros. Queria viver para si mesma. No dia seguinte, ela se dirigiu ao escritório de seu pai, a mesma sala onde sempre se sentirá pequena, onde sempre fora uma peça em um grande tabuleiro de xadrez. Mas agora, ao entrar naquele escritório, ela se sentia diferente. Ela sabia o que precisava fazer. Não ia se deixar intimidar. Seu pai olhou para ela com uma expressão que misturava desconfiança e expectativa, esperando que ela se preparasse para a reunião que definiria o futuro da família. Mas ela não estava ali para isso. Pai, eu não vou participar da reunião amanhã. Eu preciso de tempo. Tempo para pensar no meu futuro. Eu não posso mais viver a vida que você traçou para mim. Eu preciso encontrar o meu próprio caminho, ela disse, a voz firme, mas cheia de emoção. Seu pai ficou em silêncio por um momento, e a tensão entre eles cresceu. Ele olhou para ela com uma expressão de incredulidade, como se ela tivesse acabado de cometer um grande erro. Você está dizendo que vai abandonar tudo. Sua responsabilidade, seu futuro. Eu criei você para ser a líder que nossa empresa precisa, Soljin. Isso é o que você foi criada para fazer. Ela sentiu o peso de suas palavras, mas também a leveza de sua decisão. Eu sei que você fez isso por mim, pai. Mas você não pode decidir quem eu sou. Eu preciso seguir o meu próprio caminho. E isso significa que eu não posso mais estar aqui. As palavras dela cortaram o ar, e ela viu a frustração nos olhos de seu pai. Mas havia algo mais ali, algo que ela não tinha percebido antes, o medo. O medo dele de perder o controle, de perder o que ele passará a vida inteira tentando construir. Soljin saiu do escritório, sentindo o peso da decisão ainda sobre seus ombros, mas também um alívio imenso. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil. Ela teria que lutar por tudo o que ela queria. Mas, ao olhar para trás,
Ela sabia que estava fazendo a escolha certa. Não estava desistindo de seu futuro, estava apenas escolhendo um futuro que fosse verdadeiramente dela. Ela pegou o telefone e ligou para John Vo. O som da ligação sendo atendida a fez sorrir, e, pela primeira vez, ela sentiu que estava no caminho certo. John Vo, estou pronta. Vamos fazer isso. Ela disse, sua voz cheia de coragem. A decisão estava tomada. O caminho à frente era incerto, mas estava em suas mãos. E ao lado de John Vo, ela sabia que poderia construir um futuro que fosse verdadeiro, um futuro onde ela finalmente seria livre para ser quem realmente era. Gostou da escolha de Soo-jin? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever para o próximo capítulo dessa emocionante jornada de autodescoberta e amor.